Olá, você parceiro TV Fema, amigo do esporte de Assis, começando mais um circuito, para deixar você muito bem informado das notícias esportivas aqui de Assis. Vamos começar falando de Clube Atlético Assisense. Essa semana conversamos com esse técnico, do Assisense, o Carlos Alberto Seixas. Foi lá na rádio, a gente conversou por telefone e a gente pegou o áudio para mostrar para vocês aqui. Dividi a entrevista em 3 partes. E ele vai responder algumas questões que eu tenho certeza que você que foi ao Tunicão, que compareceu ao estádio e que torce para o Assisense, quer saber. Começando agora pela campanha do time e pela campanha na segunda fase, que foi diferente da primeira. Acompanhe. Tá, ou seja, eu queria começar perguntando para você o seguinte. A campanha do Assisense, que balanço que você consegue fazer da primeira e da segunda fase do time? Não, a primeira fase foi muito bom, né? Foi boa a campanha na primeira fase. A segunda fase não foi assim aquilo que a gente esperava, mas a gente pensou que ia ter mais apoio também de muitas pessoas aí de Assis que tivemos. Mas a vida é assim, e o que eu levo no coração é que o importante de tudo isso daí foi o que os meninos se portaram bem, fizeram um bom trabalho. Eu saio bem contente pelo trabalho que foi feito. Ou seja, você está chateado com o empresariado de Assis, você está chateado com a diretoria do Assisense? O que você pode falar para a gente em relação a isso? Se eu ficar chateado com a diretoria do Assisense, estou ficando chateado comigo mesmo. Não posso ficar chateado. Quem aqui levou nós, que tocou aqui foi eu, Bahia, mas uns amigos de Canto Moto, que nos ajudou bastante. A cidade abriu a porta, porque em Assis nós não tinha ajuda praticamente de ninguém. Tudo se foi fechando as portas para nós, né? Mas a vida continua. Isso aí é aprendendo. A gente tem que fazer as coisas, as emoções, tem que fazer. Mas eu não estou chateado com ninguém, não levo mágoa de ninguém, e a vida continua. E mostramos que é assim que se faz futebol, com trabalho, não é como falando. Outra vez que eu havia conversado com você, você tinha atribuído a campanha na segunda fase em relação aos desfalques que você teve, né? Muita gente machucou e teve gente que foi embora. Para analisar esse término de campeonato, você continua achando que isso foi o fator fundamental para o Assisense não estar na Série A3 hoje? Na Série A3? É muita coisa, né? É muita coisa que falta. Não é futebol. Futebol é uma coisa séria, não é brincadeira. Futebol não é brincadeira, não. Muita gente leva a meio gás. Não é assim, não. Você viu, nós jogamos, nós viajamos com dificuldades, fosse umas empresas aqui, uns amigos que ajudou a gente a viajar, outros davam vídeo, sabe? Então, é aquilo que eu falo. Que não fosse a empresa do Luiz Anqueta, transportadora das Anquetas, que não fosse ajudando a gente com diesel, aqui um grupo de amigos aqui de Canto Moto, na quadra do Kiko, são gente que ajudou nós bastante. Tinha as pessoas aí da empresa do Luiz Manfra, onde ele trabalha, também nos ajudou na segunda fase. Então são coisas que as pessoas têm que saber. O resto, ninguém ajudou nós. Ninguém nos ajudou. E beleza, paciência, não quer ajudar, não ajuda. Mas também não atrapalha. Mas eu acredito que o importante de tudo isso, você vê, os meninos foram bem, fizeram um bom trabalho, um está em Portugal, os outros têm chance de ir para outros clubes. Aí isso que é importante. Isso que me dá muita alegria de ver os atletas pode estar melhor que agora, pode estar num outro clube melhor que o nosso aqui. Tomara a Deus que Deus ilumine eles e que eles vão para um clube grande. Na segunda parte da entrevista, a gente vai falar sobre um específico jogador, que é o Matheus Aguiar. Esse atleta, no fim da primeira fase, ele saiu do Assisense e foi para Portugal. Muitos torcedores colocaram
a não classificação, o não acesso do Assisense por conta dele não estar em campo, já que ele foi decisivo em toda a primeira fase. Acompanhe. Eu tenho duas perguntas para a gente encerrar. Primeiro, a gente falar de uma atleta que o torcedor do Assisense, principalmente, acabou colocando a não classificação por conta desse atleta, que acabou ficando, de certa forma, até mal acostumada, porque ele saiu já na primeira fase, né, que foi para Portugal, que é o Matheus Aguiar, e ainda assim, com uma fase a menos, ele foi o quinto, né, artilheiro da competição. Você, como treinador, claro que você gostaria de ter o Matheus Aguiar no seu elenco, mas talvez seja a cereja do bolo nessa segunda fase, Seixas? Não, o time jogava de acordo com... Jogava para ele, né? Nós montamos o time jogando com ele. Então, não tem nem cabimento eu, Carlos Alberto Freire, treinador, vice-presidente do Assisense, como foi falado, surge uma oportunidade para o menino jogar na Europa, eu vou segurar o menino aqui, mas de jeito nenhum. Deus que ilumine ele que vá bem, ele que faça as coisas como tem que ser. Não houve econômico, dinheiro, vieram aqui, gostaram dele e levaram ele. É isso aí, o trabalho do Assisense foi esse trabalho esse ano. Não teve problema nenhum, o moleque veio aqui, jogou, fez os gols, tem que ir embora não, tem que ir embora, vai ficar aqui. Não existe isso. O porquê? Por que ficar aqui? Não. O moleque mostrou que tem qualidade, tem condições, veio para nos ajudar. Ajudou? Ele fez a parte dele, classificou o time e ele teve a oportunidade de ir para fora. Eu praticamente eu virei mesmo, falei pro presidente, falei, deixa o moleque embora, deixa ele tocar a vida dele. E aí foi assim. E foi, o Assisense sem atacante, ele era a referência do time. Não é que nunca classificou por causa dele, não subiu na três por causa dele. Nós subimos várias coisas, porque nós estávamos aqui trabalhando, sem patrocínio, sem nada, tinha ajudas. Mas isso aí ninguém vê. Mas a gente está consciente, está sossegado, está tranquilo, que o dever mandou, nós fizemos. E terminamos o campeonato. E acredito que terminamos bem. E agora, para encerrar a pergunta que não quer calar, né? O Carlos Alberto Seixas, em 2016, ele ainda será treinador do Assisense ou não? Tá certo, Seixas. E pra gente encerrar, eu queria perguntar para você se foi conversado alguma coisa sobre 2016, se existe algum contato, se existe algum tipo de conversa adiantada, se existe a vontade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para mim. Não tem que falar nada. Eu só falo que esse trabalho esse ano foi bom. Eu acho que o Assisense tem que continuar fazendo o trabalho, mas é aquilo que eu falo. Se não haver patrocínio, não tem como sobreviver. Não tem condições. Mas eu acredito que o ano que vem vai ser diferente. Vão acreditar mais no clube do Assisense. Esse ano trabalhamos sério, trabalhamos bem. Não prejudicamos ninguém. E eu acredito que foi uma campanha boa do Assisense. Podia ser ótima, mas foi uma campanha boa. Mas eu só tenho que agradecer a todos. A oportunidade é que vamos embora, igual fala uns treinadores, né? A vida continua. Tá, então, queria agradecer ao Carlos Alberto Seixas, né, por ter atendido a gente por telefone e ter esclarecido algumas dúvidas que nós da imprensa e principalmente os torcedores do Assisense ainda tinham em relação ao time. Agora estou aqui com o Márcio Cantac, técnico da equipe do basquete de Assis. A gente vai mudar um pouquinho o foco agora, né, Márcio? Sair do futebol e falar do basquete. Mas primeiro que a equipe de Assis vem muito bem na competição, principalmente dentro de casa, né? Dentro de casa tem algumas oscilações e também tem algumas explicações, talvez, né? Não uma desculpa, mas uma explicação, né? Que é viagem, tem que viajar no mesmo dia. Queria que você falasse um pouquinho dessa campanha que a equipe fez durante o primeiro e segundo turno, né? Antes de chegar aos playoffs.
Ítalo, no início do campeonato, quando a gente estava montando a equipe ainda, a gente fez um planejamento de sempre estar entre os 3 ou os 4 primeiros do campeonato, né? Para isso, nós tínhamos que vencer o máximo de jogos em casa e conseguir, quando a gente brinca na gíria, morder um pouco fora. Depois da terceira rodada, eu fiz uma reunião com os meus atletas, minha comissão técnica, também com o presidente da autarquia, o Márcio Correia, né? O pessoal da Casa de Conte não pôde ir. Que a ideia era ficar entre os 3 primeiros. A gente viu a possibilidade de estar sempre entre os 3 primeiros no campeonato. Para que isso? Para quando terminasse essa fase de classificação, a gente ter a possibilidade no playoff de fazer o terceiro jogo em casa, né? Porque a gente estava falando bastidores aí, Poá fez um grande jogo ontem com o São Bernardo, mas a gente sabe que tecnicamente a equipe de Poá é mais fraca. Mas as outras 7 equipes, todas as equipes têm condições de ganhar uma da outra. Então você tendo esse poder de decidir em casa e depois de fazer uma grande campanha dentro de casa, foi muito bom. Então está dentro do nosso planejamento essa terceira colocação aí na fase de classificação. E a que deve uma campanha tão boa jogando dentro do Jairão, Márcio? Olha, primeiro é o fator casa, né? A gente treina lá, todos os ginásios, os pisos, as medidas são iguais? São. Mas é uma coisa só o atleta e quem já jogou sabe, né? E segundo, né, essa grandiosa parceria com o Vossen, da torcida do Vossen ter ido assistir, além da torcida do basquete ter voltado ao ginásio, a torcida do futebol também está lá. Então, até uma brincadeira que eu tive, né, com o Luiz, o Adriano, técnico de Santo André, na última rodada fora, falou: Marcinho, a gente quer pegar qualquer um, menos vocês. Primeiro que o time de vocês jogando lá tem aquela torcida, né, a qualidade da equipe. Segundo, essa viagem de 500 quilômetros, que nós também não temos dinheiro, nós temos que ir no dia. Então nós estamos, na última rodada, a gente vai torcer para São João ganhar, porque daí a gente, não que eles preferem pegar Santos, que Santos é mais fraco, nada disso, mas em termos de logísticos, né, da viagem e também da torcida que está comparecendo e pega no pé dos atletas da equipe adversária. Mas pega no nosso pé fora também, não é assim também. Mas aqui em Assis, né, Márcio? Você que está em Assis aí há tanto tempo, sempre teve uma tradição de levar muita gente ao ginásio. Uhum. Eu acho que esse novo time do basquete de Assis que vocês montaram tem essa característica de time aguerrido, de pular em toda a bola, e tá levando cada vez mais torcida ao ginásio, né? Acho que não sei se a gente vai chegar de novo a ter torcida como a gente teve um dia. Né, que a gente enchia aquele Jairão lá, não tinha que fechar os portões porque não tinha como mais gente entrar. Esperamos que um dia chegue a isso novamente, né? A gente está trabalhando para isso, né? Mas aquela frase conhecida, política dos pés no chão. Não vamos prometer que a gente vai ser campeão, não vamos prometer títulos, porque a gente sabe a dificuldade que é, né? Essa crise que o Brasil está passando aí, as prefeituras, não tem como você montar uma equipe de esporte amador, considerado amador, né? Só futebol e rodeio profissional, sem ter um pouco de apoio da prefeitura. A nossa ideia é ter o mínimo de apoio da prefeitura possível e das empresas privadas de Assis e região, para que a gente possa outra vez voltar a lotar aquilo lá. Para voltar aquilo, você tem que estar na divisão especial, né? Tem que ter alguns atletas de seleção brasileira, igual nós tivemos antes. Então a gente vai galgar devagarzinho, né? Nós já temos ideia para o ano que vem voltar forte as nossas escolinhas. Nós temos já as nossas escolinhas de basquete, né, com a parceria da Autarquia Educação. Mas a gente quer fazer um programa mais forte, porque hoje nós temos o Joe, que é uma realidade no basquete. O Joe, para a gente segurar ele aqui nessa temporada, vai ser difícil, né? A gente tem pagamento dele, bolsa de estudo, inclusive aqui na FEMA. Então, e começou aonde? Começou nas escolinhas. Nós temos o JP, que tem apenas 20 anos, no último jogo fez 15 pontos. O Hugo, que também é assisense, está entrando muito bem. Então a política hoje nossa é diferente do Conte Assis, né? Segue o mesmo padrão, mas nós estamos valorizando mais o pessoal da cidade. Temos o Louro, que ontem classificou em primeiro lugar na Liga de Desenvolvimento pela equipe do Minas. É o terceiro recordista de bola de 3 do Campeonato Brasileiro Sub-22.
né, que pode ser no futuro, pode retornar para a nossa cidade. Então, e voltando às categorias de base, né, que nem eu falei, na Federação Paulista, a gente tem um espelho para a escolinha, que seria o sub-16, sub-17, e o espelho para esse sub-16, sub-17 é a equipe profissional. Então, a ideia é massificar outra vez o basquete, né, e cada vez mais o adulto tendo uma qualidade para a torcida voltar ao ginásio. E espero eu, se não for esse ano, no máximo até o ano que vem, a gente voltar a ter equipes como Bauru, Paulistano, Pinheiros, né, Franca, vindo jogar contra nós aqui. O Joe assistindo o campeonato ainda? Com a vitória de São Bernardo ontem, o Castelão, né, igualou a ele, mas a gente já vai começar a jogar quinta-feira outra vez, né? Então, o Joe é um dos cestinhas do campeonato. Márcio, voltando um pouquinho nos playoffs, parada agora contra São João. No primeiro turno e segundo turno, 2 vitórias. O que a gente pode esperar? Olha, eu costumo brincar, né? Eu até postei isso, até muita gente até perguntou, né? Daí eu tive que explicar. Está começando um novo campeonato dentro do mesmo campeonato. Até redundante isso, bem redundante o que eu disse, né? Porque o playoff, você recomeça um campeonato, né? Você tem que estudar tudo que deu certo na primeira fase e o que não deu, né? Nós fizemos 2 jogos com São João, vencemos na prorrogação lá e vencemos aqui. Mas garanto para você que esses 2 ou 3 jogos do playoff vai ser jogos completamente diferentes, né? A gente tem um vídeo gravado deles e São João, até uma coisa legal, São João no sábado, agora que passou, foi bicampeão brasileiro universitário. Venceu a equipe do Unifordes, que é a base do basquete cearense, a equipe do Alberto Bial. E o ano passado eles foram campeões em cima da Unip, que é comandado pelo Gustavo De Conte, que é o técnico do Paulistano. Então eles estão vindo com essa moral toda, né, de bicampeão universitário, tendo um convite que vai ser para janeiro, o campeonato sul-americano universitário. Eles vão representar o Brasil nesse primeiro campeonato sul-americano de basquete universitário. Então é uma equipe muito bem treinada pelo Renor, que é um amigo meu de muito tempo. É uma equipe que está buscando seu espaço ao sol também, igual o Vossen Basquete. E garanto para você que vai ser 2 jogos muito difíceis. Consegui alguns vídeos deles nesse campeonato universitário. Já passei para os meus jogadores aonde que o Feliz está correndo, aonde é a porcentagem dele de mais pontos, como é a defesa de São João. Então a gente até quarta-feira nós não vamos ter feriado para nós, apenas no domingo nós não vamos treinar. E a gente já está indo para São João basicamente sabendo o que eles vão fazer. Mas, como eu conheço muito bem o Renor, alguma coisa ele vai mudar lá, como a gente está mudando aqui também. Algum movimento ofensivo, a gente olha lá, não está dando muito certo, a gente está trocando por outros. Algumas armadilhas da defesa, que a gente já fez isso do primeiro turno para o segundo e deu certo. Hoje a gente é a 3ª melhor defesa do campeonato, era a 6ª, e continua sendo o 3º melhor ataque. Então, por isso que terminou na 3ª posição, né? Primeiro jogo? Primeiro jogo é no dia 5, né, quinta-feira que vem, lá em São João, às 20 horas, na Esportiva São Joanense, que é onde eles mandam os jogos lá. O jogo aqui em Assis? O jogo aqui em Assis no dia 12, na quinta-feira da próxima semana. Da próxima semana, né? Às 20 horas aqui no Jairão. Se caso houver o terceiro jogo, na sexta-feira, dia 13, também às 20 horas no Jairão. Tá certo, Márcio. Obrigado pela presença. Convidar o torcedor, né, para comparecer ao Jairão na quinta-feira, dia 12. Dia 12 de novembro. Quinta-feira, dia 12 de novembro aí. Na semana que vem, tem mais informações sobre basquete. O circuito dessa semana vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até mais.